Hum. Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui na nossa playlist de questões de vestibulares. Essa aqui é uma aula muito especial para os meus alunos do primeiro ano aí da ETEC de Itararé, né? São dúvidas aí que acontecem sempre, então eu trouxe uma questãozinha aqui que são dúvidas que tem sempre na sala de aula, mas essa aula aqui, ela é em especial para você que vai fazer uma prova da UFSC ou da UEPG, tá bom? O que que eles têm de especial aí? O jeito de você apresentar a sua resposta. Nessa questão aqui, se você está olhando ali, não tem alternativas. Então eu tenho um processo de somatório, tá? Então eu peguei uma questãozinha genérica da internet e aí a gente vai trabalhar um assunto aí de física ou de matemática e a gente vai descobrir um jeito de se dar bem no vestibular. Então se você quer uma dica muito especial, inclusive é uma das dicas que me fez passar na universidade, eu vou falar para você no final desse vídeo aqui, né? Qual é um dos segredos para você não zerar, mesmo se você não sabe o assunto da questão. É ruim para mim que professor fala isso, mas tem um truque aí que mesmo que você não saiba, você consegue aí não zerar a questão, o que é muito bom, né? O que faz a gente sair na frente de um monte de gente aí. Beleza? Vamos lá então a falar a respeito de blocos. Sempre que cai questõezinhas de blocos, gente, você pode ter certeza que vai envolver leis de Newton, tá? Ou vai envolver alguma coisa aí de movimento na cinemática, tá bom? Então é bom você dominar esses dois assuntos. Para entender esse assunto aqui, a gente tem que ter o conhecimento exatamente das três leis de Newton, né? Se você lembra das três leis de Newton, é um assunto do primeiro ano. A gente tem aí a primeira lei, anota aí no seu caderno. A primeira lei, ela é a respeito da inércia. A inércia é a vontade de um corpo de permanecer no seu estado de movimento. O estado de movimento de um corpo é a velocidade que ele está, que é a velocidade igual a zero ou a velocidade igual a constante, que seria aqui o movimento retilíneo e uniforme, né? Inclusive, eu fiz uma playlist inteirinha sobre esse assunto aqui no canal, tá? Então, a inércia é a respeito disso. Primeira lei. A segunda lei, ela fala a respeito da força aplicada. Então, já é a interação entre dois corpos aí, ó. A força aplicada é igual a massa vezes a aceleração que esse corpo ganha, e também conhecido como o princípio da dinâmica. Então você pode conhecer aí a segunda lei como a lei da dinâmica, tá? E a gente tem também a terceira lei, que é uma lei muito legal e dá para a gente verificar essas três leis com essa questão aqui, que é a lei de ação e reação. Tudo bem? Isso significa que para toda força que está acontecendo, que seria essa força aqui, tá? Vai existir uma força de reação voltando, né? No caso, voltando para a pessoa ou para aquilo que criou a força. Tá bom? Conversar sobre isso durante a nossa questãozinha aqui. Você tem que dar uma dominadinha nesses assuntos, mas você vai aprender muito mais se você ficar nessa aula. Então vamos ali verificar o que é o que é esse sistema ali, como que a gente pode ajustar eles para nossa prova desse ano ou do ano que vem, tá bom? Ou quando você for fazer aí, né? Inclusive, isso daqui é uma questão de vestibular mesmo, tá bom, gente? Então você pode anotar aí, ela é uma questão de vestibular da UEPG, tá? Eu separei ela, achei ela de 2020, se eu não me engano. Só que eu dei uma ajustada ali, vocês podem ver que eu dei uma editada, né? Vamos aí então, ó. Dois blocos A e B de massa 5 e 3 quilos, respectivamente, né? Estão sobre uma superfície horizontal sem atrito e ligados por um fio de massa desprezível. A força F tem intensidade de 4 newtons, tá? Então tem uma força ali naquele diagrama, né? O diagrama é o desenho que tem ali puxando de 4 newtons. E aí então o que vai acontecer nessas questões aí que tem da UFSC, da UEPG, mais várias provas são assim, tá? Que é para a gente fazer o julgamento dos itens. Então o item 01 eu vou ter que julgar se ele é verdadeiro ou falso e aí eu marco o valor dele. Tá? Então, ele fala no item 01 assim, ó, a aceleração do bloco de 3 quilos é 0,5 metros por segundo ao quadrado. E aí você vai verificar isso, né? Como é que você vai fazer isso? Utilizando da segunda lei de Newton. Você vai utilizar da segunda lei de Newton o tempo inteiro. Entendam isso, gente. A segunda lei de Newton é a única lei que tem uma conta matemática que aparece na sua cara, que é a força é igual a massa vezes a aceleração, ou você pode chamar isso daqui de forma. Forma, né, que é a força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. Eu tinha uma aluna que ela falava que fome é igual a macarrão com almôndega, né? E é bem verdade mesmo, também faz a gente lembrar. Qual é o seu macete para você lembrar a segunda lei de Newton? Deixa aí nos comentários, hein, gente? Se liga aqui então, ó. Qual é a força que resulta o movimento?
é essa força de 4 newtons. E geralmente, gente, o que a gente vai ter que fazer é avaliar essa força, ela está agindo em quem e o que ela está fazendo. Ela está agindo no B. Então, eu acredito que vocês concordam comigo que ela não está agindo no A. Tá? Ela não está agindo no ar, mas de certa forma o ar também é movimentado por esse movimento aí externo, né? Por essa força de fora, que é o 4 newtons. Tá bom, então. Então o 4 newtons ele movimenta o B, que também movimenta o A. Só que o B e o A ele tem apenas forças internas aqui, então. É como se eu considerasse que eles fossem um único corpo com uma massa bem grande. Né? Então, essa massa que ele tem ali é a união das duas massas, de 3 e de 5 quilos. Então, a força resultante, ela age sobre a massa total. A massa total vai ser 5 mais 3 quilos. Então, a massa total é igual a 8 quilogramas. Tudo bem? Então, essa massa aqui vai ser puxada por essa força externa. E aí eu vou descobrir a aceleração. Anota aí também, gente, que a aceleração que acontece quando eu tenho blocos conectados, seja por fio ou por contato, ela vai ser sempre a aceleração do conjunto. Então, essa minha força resultante acelera o conjunto de 8 quilos. A força resultante vale 4 newtons, né? Onde você tirou isso, professor? Tá anotado ali, ó. Dá uma circulada ou escreve e a força é igual a 4 newtons, tá? E essa força é igual a massa, que vale 8, massa total, e a aceleração que você vai descobrir. Então, agora, basta eu saber que número vezes 8 dá 4, né? Dá uma multiplicação isso daqui, aí você pode pensar desse jeito. Né? Se você não consegue fazer isso, pega o 8 que está multiplicando, vai passar dividindo o valor do 4, né? O 4 permanece em cima, então vai ser 4 dividido por 8, é a minha aceleração. Então, a minha aceleração vai ter o valor de meio, realmente, tá? Se você realizar essa divisão aqui, ele vai dar 1 meio, que vai ser o resultado de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, essa daqui, ela é verdadeira. Aí você vai ter que fazer o quê? Vai ter que anotar ela ali, então, circular, dizendo que ela é verdadeira. Qual que foi o processo que eu descobri, gente? Que eu descobri não, né? Que a gente utiliza para a gente sempre saber qual é a aceleração de um bloco do outro. Você calcula a aceleração de todo mundo. Eu gosto de falar na sala de aula que é interessante a gente pensar num trem, né? Quando um trem ele se movimenta, todos os vagões movimentam juntos, então eles são acelerados, né, juntos. O movimento é igual, né? Nem toda a força nos blocos isolados são iguais. Tá tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui só numa outra questão, ó. Então a 1 é verdadeira. Agora, na 2, ele vai falar assim, ó. A aceleração do bloco de 5 quilos é menor do que a de 3 quilos. E por que que ela não pode ser, ó? Porque a aceleração que eu tenho no bloco A, ela também está conectada à velocidade, né? Ao movimento que o B vai ganhando ao longo dele ser forçado, puxado nesse caso aqui. Tá? E eles vão se movimentar juntos. Então, eles vão criar aqui um movimento igual, juntinho. Então, eles têm que permanecer junto porque essa força tá, que está acelerando eles. Tá bom? Então, a aceleração nos dois é igual. Significa que essa é falsa. Ah, marca ela. Não, você não marca ela, você elimina ela. Esse valor não vai ser acrescentado na sua resposta. Vamos trabalhar agora alguns outros conceitos aqui das leis de Newton. Ó. Olha a 0,4. A tração no fio vale 2,5 newtons. Tá? Se você lembra ali da aula o que é tração, é a conexão entre os corpos, né? Ele pode chamar isso de tração ou de tensão também, porque ele tensiona. Do jeito que ele traciona, ele também tensiona, tá? Então ele pode ser tração ou tensão. O que é isso? É a força que faz o bloco A ser puxado. Vocês entendem que se não existisse o bloco A ali, o bloco B ia ficar na moralzinha sendo puxado e um fiozinho ia ficar solto? Não ia existir tração, não ia ter a força, né? Então a tração, ela olha o que eu vou falar agora, ela é a força que puxa o bloco A. Concordam comigo? E aí faz esse bloco não ter movimento. Então, a minha tração, ela é o que puxa o bloco A. O que eu vou fazer, então? Eu vou olhar o A separado, como se o B não tivesse ali, e aí, então, ia existir uma força que resulta o movimento do A. Essa força resultante, ela é igual a massa vezes a aceleração. Quem eu vou observar agora aqui para eu fazer a movimentação do A? Apenas a massa do A. Então, o A que está ali, ó, é 5 quilos. Então, essa força resultante, ele age na massa do A,
tá bom? E quem é essa força resultante? Se você lembra do desenho do conjunto, é a tração, que é ela que resulta o movimento do ar. Então, a única força que aparece aqui na força resultante é a tração, que vai ser igual à massa do ar, 5 quilos, vezes a aceleração que o A tem. Ah, o A ele é mais acelerado que o B. Não, o A é exatamente a mesma aceleração que o B, né? Que no nosso caso aqui foi 0,5. E se sua matemática aí tá manjando, tá boa, né? Você vai conseguir resolver essa multiplicação aqui e você vai ver que o valor vai ser 2,5 newtons. Então, a minha tração ou a minha tensão é 2,5 newtons. Tudo bem? Eu vou fazer aqui um paralelo aqui com vocês, tá, gente? Para ver se vocês sacaram o que eu acabei de fazer aqui agora. Isso aqui foi a segunda lei e eu usei ela do mesmo jeito que eu usei ela para calcular a aceleração. Não foi isso que eu fiz? Então, só que na 0,1 eu calculei a aceleração e na 0,4, que é que eu estou fazendo agora, que também é verdadeira, o que eu fiz? Eu também utilizei a mesma lei. Só que vocês entendem que eu separei as massas envolvidas no processo? Por quê? Porque eu pensei o seguinte: quem puxa o ar é a tração. Mas quando eu faço a segunda lei nele e eu calculo a força que puxa ele, quem é a força que está puxando ele? A própria atração. Então, quando eu calculo essa força, eu tenho que fazer massa vezes a aceleração para eu garantir a utilidade da segunda lei. Tudo bem, gente? Então é isso que eu fiz. Inclusive, eu vou fazer agora de novo para o bloquinho B. Eu vou isolar o bloco B. Ah, mas ele não está me pedindo isso. Eu sei que não, mas quando você entender isso, você vai entender muito mais das leis de Newton e você pode utilizar isso lá no seu vestibular, tá bom? E não esquece que tem a dica importante aqui, ó, para você se dar bem no somatório. Ó, quem puxa o bloco B é uma força de 4 newtons. Geralmente essa força, gente, ela é fora. Eu gosto de chamar ela de factis, força externa, tá? E o B, vocês entendem que o B está sendo freado pelo bloco A? Mas o A não está andando junto? Sim, mas ele só está andando porque existe uma conexão com o B. Então, o bloco B está sendo puxado para frente pela força que tem no desenho, no nosso diagrama, mas ele está sendo freado pela tração do bloco A. Então, existe uma tração aqui puxando ele para trás. Tá bom? Ah, professor, mas o que que isso muda? Vocês entendem que aqui em cima, vou colocar aqui de uma cor diferente, ó, eu tenho o conjunto dos dois blocos. E aí, quando eu calculo o conjunto dos dois blocos, eu descubro a aceleração do conjunto. Tudo bem? Aceleração do conjunto, eu escrever conjunto, mas não preciso. Mas quando eu isolo os corpos, o que que eu acho? Eu calculo ou eu consigo medir as forças ao redor deles, tá? Se eu fosse calcular aqui a força resultante no B, a força resultante no B, eu vou isolar o bloco B, e aí eu faço a mesma coisa, segundo a lei de Newton. A força resultante é igual à massa daquele cara vezes a aceleração. Então, a força resultante no B, quanto que ela vale? Massa do B, que tem um valor, tá lá, 3, vezes a aceleração, que é 0,5. Tudo bem? E aí eu calculo a minha força resultante. Porém, a minha força resultante, que nesse caso aqui ele vai dar 1,5 newtons, ela é duas forças agora. Tá, professor, mas o que que isso muda? Porque quando eu calculei o bloco A, eu calculei diretamente a tração dele ali, né? E quando eu estou calculando o bloco B, eu tenho duas forças envolvidas. Ou seja, o resultado dessas duas forças dá 1,5 newtons. Tudo bem? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar a força resultante, ela ser igual a massa vezes a aceleração, e abrir ela aqui, ó, em duas. Por que que abrir em duas? Porque no caso do bloco B, que é esse carinha aqui, eu tenho duas forças, né? Eu tenho a força externa puxando para a direita e ela está sendo subtraída pela força da tração puxando para a direita. Essa tração aqui, ó, ela tem que ser igual aos dois valores, tá bom, gente? Por que isso? Para garantir a terceira lei. A gente está garantindo a segunda toda vez que eu faço forma, né? Força igual massa vezes aceleração. Então, é massa de quem? Massa do B, aceleração do conjunto. Quanto é a massa do B? 3 quilos. Aceleração do conjunto, 0,5. Esse valor aqui a gente já viu quanto dá. Quem é a tração? Ah, mas eu já calculei a tração. Mas eu poderia calcular ela agora a partir do B. Por quê? Porque eu já calculei a partir do A. E o valor tem que ser igual, ó. A força externa vale 4 newtons. Tudo bem? Esse 4 aqui, ele tá
positivo, ele passa para o outro lado negativo, vai ficar menos atração, e aqui vai dar 1/2 menos 4. 1/2 menos 4 vai dar menos 2,5. E olha só o que eu vou fazer aqui agora. Menos 2,5 newtons é igual àquele resultado. E tinha que ser mesmo. Ah, mas deu negativo. Porque a reação é ao contrário, né? Vocês perceberam que no A está sendo puxado aqui, ó. Nesse sentido, no A ele está sendo puxado para a direita e no B ele está sendo puxado para a esquerda, então eu tinha que ter sinais opostos mesmo. Mas o que é legal é que o valor também deu o mesmo, né? O valor, ele deu o mesmo valor, por quê? Por causa que a reação e a ação, eles têm o mesmo valor mesmo. Tudo bem? Então, a gente acabou de verificar a terceira lei de Newton, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes você não vai ter recurso para calcular a atração a partir de um corpo. E aí você vai ter que utilizar a partir do outro corpo. Tá bom? Vamos terminar essa questãozinha aqui, já ficou um pouco longa a nossa aula. Então, aqui, ó, a 0,4 ela é verdadeira, né? A atração, ela realmente é 2,5. A gente viu isso de duas formas diferentes. E aí ele pergunta alguma coisa um pouco esquisita aqui, ó. A reação normal do solo sobre o bloco de 5 quilos é 50 newtons, né? Primeiro vamos pensar aqui no bloco A. Professor, você falou que a força que puxa o A é só para frente. Sim. Por quê? Porque ele não está afundando e nem está voando. Existe alguma coisa que faz ele ficar parado aqui. Primeiro é o chão, né, que mantém ele estabilizado, mas o que que o chão estabiliza? O chão estabiliza o peso desse cara. O peso desse cara, ele é calculado a partir da massa vezes a aceleração. O peso é força, professor? Sim, o peso é força, massa vezes aceleração. Mas como aqui é a aceleração da gravidade, então o peso é a massa vezes a gravidade, tá? E por que que ele afirmou ali que o peso do A é 50? Que a reação normal do solo é 50. Porque existe um contato aqui que freia isso. E vocês entendem que esses dois valores têm que ser iguais? Por que que eles têm que ser iguais? Porque se for diferente, o bloco vai estar ou subindo ou descendo. E isso não acontece, tá? Ele não sobe e ele nem desce, né? Ele se permanece ali igual. Como é que é o nome desse negócio que joga ele para cima? Normal. Então, ele é a reação do contato, tá bom, gente? Cuidado com a gente falar um pouquinho ali. Ele não é a reação do peso, ele é a reação apenas do contato. O nome disso é normal. Então, se ele tiver a mesma intensidade que o peso, basta eu calcular o peso, que eu calculo a normal. Então, o peso do A, o PA, vai ser igual à massa, que vai ser 5 quilos, vezes a gravidade. Vamos aproximar a gravidade para 10, né? Ele não falou ali que a gravidade é 10. Sempre que ele não fala, gente, utiliza o valorzinho de 10. Fica mais tranquilo de você fazer as contas. Não utiliza o 9,8. E se ele colocar 9,8, usa o 9,8. Tudo bem? O nosso peso aqui, então, vai ser 50 newtons. Respondido aqui, então, 0,8, ok. Tá? Gente, vamos considerar uma situação aqui agora. A 16, você não sabe o que está escrito ali, e você poderia não saber mesmo. Se eu já parar por aqui, eu perco alguma coisa da minha questão? Não, mas se a 16 estiver certa, significa que a pessoa que marcou a 16 vai ganhar alguns décimos a mais do que eu apenas, tá? Isso é um dos truques que a gente pode usar nessas questões de somatório. Vamos verificar ela? Se a força duplicar, a aceleração reduz a metade. Não, né, gente? Não é isso que acontece, não. Né? Se a força duplicar, a aceleração aumenta também. Qual força aqui, ó? Essa força de fora, tá? Então essa daqui é falsa. Tudo bem? Então, a nossa resposta aqui, você iria marcar lá 0,1 mais o 0,4 mais 0,8, né? O que vai dar aqui 12, 13. Então, dá 13. A sua resposta para essa questão seria 13. Tá? Agora, vamos considerar uma coisa aqui. Você não estudou física, você foi fazer a sua prova, né? E você não sabe nada do que caiu nessa questão aqui, nada do que eu falei. O que você vai fazer se você já estiver fazendo a sua prova, tá? Não vai falar que fui eu que falei isso, mas utiliza isso porque é muito importante. E eu lembro que eu passei na época, porque eu fiz isso mesmo. Tinha muitas questões de história e tinha algumas questões de linguagem que eu me enrosquei. E aí, então, o que que eu fiz? Eu pensei o seguinte: se a maioria das minhas respostas, elas vão ser valores entre 0 e 1, né? E a soma máxima que eu posso ter ali, que são todas elas que são sendo certa, então ela vai do 0 ao 1, e se você marcar ali, se eu não me engano, dá 31 a soma máxima, né? Que dá 16
mais 12, mais... É isso aí mesmo, 31. Tá bom? Então, a soma máxima é 1 e 31. Vocês entendem que tem números pares e ímpares nas respostas? Tá? E como eu tenho ímpar nas duas pontas, é mais fácil dar um número ímpar. E aí tá o pulo do gato. Você vai fazer uma prova como essa daqui, o que que você faz? Ah, eu tenho uma dificuldade em física e eu não sei se a 4 e a 8 tá certa. Se você já sabe que uma delas está certa, você não marca mais ninguém. Tá? Você marca, a 4 tá certa, eu marco só a 4 e fica lá, resposta como 4. Mas se você não sabe nada, o que que você vai fazer? Você vai marcar 0,1. Por que que você vai marcar 0,1? Porque se a sua resposta ela for um número ímpar, o que é muito maior a chance de ser ímpar do que ser par, a 0,1 vai ser uma resposta verdadeira. Entenderam a ideia? Esse aqui é o pulo do gato. Ah, mas ela pode estar errada. Claro, gente, ela pode estar errada. Mas se for ímpar a resposta, ela com certeza vai estar certa. E aí você não precisa marcar mais nada. Mas não vai fazer só isso na sua prova, né, pô? Aí você não vai se garantir também. Tá bom? Fui claro, gente. Sacaram o pulo do gato? Qual que foi o macete aqui? Belezinha? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu volto aqui com mais algumas questões de matemática e de física, tá bom? Bem especial aí para vocês que estão me acompanhando. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, galerinha. Um grande abraço para vocês. Deixa eu só limpar aqui o quadro, né? Até mais, professor, ficando aqui. Tchau, tchau.